Oi, pessoal, boa noite. Mi, Thaís, que vão estar aqui acompanhando. Carol, Bia, vários amigos entrando aí. Desculpa aí um pouco o atraso. Oi, padrinho. Oi, Hamilton. Né, hoje a gente tem uma live familiar, literalmente familiar, né? Com a Pietrinha aqui participando. Oi, doutora Marjorie. Oi, sogrinha. Esperando só o André agora entrar aqui pra gente começar. Só um pouquinho, gente. Ele tá se conectando. Live familiar. Obrigada, gente, aí pelo carinho, né? Por enquanto ela vai participar, né? Nossa princesa guerreira, que uma das responsáveis, né, pelo diagnóstico também do André. Bem-vindo, André. É estranho te chamar assim. Oi, eu tô aparecendo? Sim, tá aparecendo. Também tô te Ah, ouvindo, o que áudio aqui. tá bom. Ah, beleza. Então, aqui eu tô travado, mas então beleza. Mas eu tô me mexendo? Sim, tá se mexendo. Pessoal, vocês que estão aí estão conseguindo ouvir bem nós? A gente tá, né, na mesma casa, só separados aí. Tudo ok? Dá um joinha assim se o som estiver bacana. Tali, oi Dri, oi Camilo. Gente, obrigada. Talvez aí vão entrando, né, mais amigos aí pela live, a gente não consiga, né, dar oi para todo mundo. Bia, obrigada. Dé, obrigada aí pelo feedback do som. Carol. Então, vamos começar, né, mais uma live do meu projeto do Sabor de Chá. Né, essa live surgiu justamente por conta da Pietra, né? A ideia que a gente teve aqui, por mais que a gente esteja preparado para alguns problemas que a gente imagina que vamos viver, quando eles acontecem não estamos totalmente preparados, que é o caso da pandemia. Né? Então, o primeiro episódio a gente falou, né, da teologia, como que a gente pode ter esperança no meio do caos. A segunda live foi, né, a primeira foi com o meu kit, segundo com a nossa amiga Bruna, falando de como ser mãe profissional e mulher cristã, né, educando aí no meio dessa pandemia, puxando a educação. Semana passada foi com a Márcia, né, professora e educadora, falando da questão da educação, né, dos filhos dentro de casa. E hoje a proposta, né, que o meu marido topou, aí a ideia é de compartilhar um pouquinho o quanto que esse processo que nós estamos vivendo de isolamento, né, acho que o tempo que a gente mais ficou juntos literalmente foi na lua de mel, como eu até comentei numa live de um outro amigo, e como essa convivência, não só nossa, mas de vários casais, de várias famílias, tem feito com que aqueles problemas que poderiam ser birras, né, atitudes erradas que a gente não gosta, coisa de cada parceiro, na verdade podem ser problemas, né, sintomas de problemas emocionais, psicológicos, psiquiátricos, que foi justamente o que aconteceu com a gente, né, amor? Exatamente. Então, eu queria começar falando, né, que desde os meus anos, né, de estudante de psicologia, fazendo estágio e até hoje, o quanto que eu vejo de pessoas que, assim como meu marido, quando eu conheci ele, né, que eu percebi que tinha alguma coisinha ali de estranho, somos todos nós, né, diante das convenções sociais, tentando se adequar ao que uma sociedade diz, apregoa, né, uma sociedade muito capacitista, que o André vai falar um pouquinho para nós, né, daqui a pouco. E eu queria trazer uma fala muito legal de um amigo nosso, né, o Léo, ele é filósofo, Leonardo Paim, que ele diz que a linguagem é o problema, pois ela oculta a verdadeira geometria do comportamento e de significado do mundo. Né? Esse significado que às vezes a gente engole sapo, para a gente não ser nós mesmos, porque a sociedade diz que nós não podemos. E aí a importância da terapia, né, Pi? Vamos contar qual que é a importância da terapia?
E eu compartilho, inclusive, amor, uma definição da sua psicóloga, a doutora Marjorie, que ela fala da importância da terapia, né? Que ela está atrelada em lapidar as percepções acerca do indivíduo e, consequentemente, contribuir com a visão de mundo a respeito dele próprio, né? Para que essa pessoa possa viver de uma maneira equilibrada e saudável. E por aí que eu passo a palavra para você nos explicar como que foi esse processo, né? De você buscar essa vida saudável, equilibrada, esse processo de diagnóstico que você tem vivido nos últimos anos. A palavra é sua. Excelente. Vamos lá. De certa forma, eu tive 2 movimentos de busca por um acompanhamento psicológico. O primeiro foi quando eu notei a primeira coisa muito estranha na minha vida. Foi quando eu desenvolvi a síndrome do intestino irritável. Eu fiquei num nível de ansiedade muito grande por causa de umas provas, de umas certificações que eu tive que fazer no meu antigo trabalho. E aquilo me deixou muito mal. Eu tinha muita vontade de dormir, eu ficava muito desanimado, fiquei todo desarranjado. E na época eu dei um azar danado, eu peguei um médico de muita capacidade, então ele me colocou a seguinte situação: ou você tem verme, ou você tem câncer. Aí eu fiz o teste, não deu verme, eu falei, ui, danou-se. Fui atrás de um outro profissional, para entender o que estava acontecendo, e o cara falou, não, o que você tem assim, do intestino irritável, vai procurar um psiquiatra. Encontrei uma senhorinha maravilhosa, muito legal, e naquela fase a gente conseguiu lidar com ansiolítico, estava mais ou menos equilibrado, sempre fui muito ansioso, é uma característica minha, uma característica muito particular da minha família, todo mundo é bem ansioso na minha família, tirando meu pai, todo mundo é ansioso, e beleza, aquilo passou. Aconteceram algumas outras coisas, e a gente se conheceu na faculdade, você mesmo comenta que nosso primeiro contato foi, eu estava olhando meu tablet, né? Eu estava com o material lá no tablet, você chegou, a sala é aqui, eu levantei a cabeça e falei, ou alguma resposta assim bem fofa, do tipo. Cara, pra mim era, assim, a pergunta é, o lugar é aqui? Sim ou não? Então algumas características a gente já vai notando desde o começo. Aconteceram algumas coisas e no final já da faculdade, mais do meio para o final, a gente acabou começando a namorar. A gente já estava um tempo junto e você recomendou que eu fosse procurar tratamento porque você achava que eu tinha mais do que aquela ansiedade. Tentei em algum outro lugar, eu já tinha um certo passado ido em psicólogo, eu tinha altos senões com psicólogo. Um dos primeiros que eu fui, começou, você já pensou em se matar? Você já não sei o quê? Eu falei, pô, cara, não tinha pensado, mas do jeito que você tá falando, tô até pensando na possibilidade, vai que, né? Então eu peguei uns profissionais muito estranhos. E conhecendo você, eu falei, beleza. Existem profissionais normais. Mas o primeiro foi pro psiquiatra. Tentei com o primeiro, não deu 100% certo, e aí eu conheci meu psiquiatra atual, o Dr. Yuri. E ele insistiu muito comigo para eu fazer a terapia cognitivo-comportamental. E eu não queria. Então era aquela coisa. Eu comecei tipo, ó, você não pode me atender? Por mais estúpido que seja isso, por mais óbvio que seja que não pode, não me atende aí. Não, eu vou te indicar para uma pessoa que eu confio, que é a Marjorie. E aí, esse processo já faz uns 2 anos e meio, e a gente vem, nós três, eu, o Dr. Yuri e a Marjorie, tentando tatear exatamente o que eu tinha de diferente. Então, não era só ansiedade, descobrimos que eu tinha o transtorno misto de ansiedade e depressão. Fomos tratando, tive momentos de boa melhora, tive alguns momentos de piora, e quando virou o ano passado para esse, foi o momento que eu estava me sentindo melhor.
Falei, mano, esse ano vai. Aí começa 2020. E aí aquele parênteses importante. Tem dois tipos de pessoas em 2020. Aquelas que tiveram alguma crise e aquelas que não viveram 2020. Todo mundo teve alguma crise em 2020. Então, foi um amplificador de tudo que estava acontecendo. Nesse ínterim, você grávida, descobre gravidez de risco. Então, a gente estava numa iminência da Pietra nascer com 5 meses, 6 meses, assim, enorme. Você começa a sua quarentena antes de todo mundo, né? Porque você ficou meio que preso em casa de repouso. E eu fiquei junto, eu trabalhava, mas ficava junto, né? Uhum. Tem o nascimento da Pietra, e o nascimento da Pietra e o momento que a pandemia tem o seu boom, são muito próximos. Então eu estava trabalhando em casa fazia menos de um mês no máximo, e a gente começa a estar em casa. Pietra nasce na quinta-feira. A gente vai no médico, o médico fala, vai demorar 3 semanas no mínimo. Sexta-noite, estoura a bolsa, Pietra nasce. Uou! Já é uma surpresa. Beleza, vamos ficar 2 semanas no hospital, é o que tinham falado. Nada, Pietra nasce na segunda-feira, 2 dias depois. Pandemia, aquele medo, a gente não sabia o que era o coronavírus. Então ficava aquela tensão danada. Aquele peso vai subindo, e é aquela situação, você tem que ser forte. A gente não tinha como contar fisicamente com os nossos pais, a gente não sabia exatamente se o risco era da Pietra, se o risco era nosso, se o risco era deles, era uma coisa que não tinha como contar. Então eu tive que entrar na sala de cirurgia, né? Eu acompanhei seu parto, que era uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ter coragem de fazer. Passa aquilo, a gente começa a ser pais, que é uma mudança drástica, e a gente começa a ser pais. Nesse ínterim eu descubro um tumor na minha cachorra, na Lola. Então foi um negócio, assim, pra mim, muito pesado, absurdamente pesado. Segundo, o meu pai vai parar no hospital na UTI. Tipo, do nada, minha mãe liga, teu pai tá no UTI. Ou minha prima mais próxima, mais querida que eu tenho, tem uma queda, vai parar na UTI, passa, sei lá, 1 mês, 2. Cara, um monte de coisa vai acontecendo e a gente convivendo nesses meses o tempo todo juntos. E essas trocas. Trocas com a doutora Marjorie, trocas contigo, trocas com o doutor Yuri. E algumas coisas começaram a amplificar. Bem, para aí vamos entrar no Asperger. Eu nunca imaginei essa possibilidade. Eu conheci o transtorno do espectro autista, conheci a síndrome de Asperger, e qual era a dificuldade que eu tinha em entender que era possível ser Asperger. Primeiro que o Asperger mais famoso, embora não seja um consenso entre os médicos, ainda tem uma dúvida se é ou não é, mas para o senso comum, o Asperger mais famoso é o Messi. Cara, para mim era muito difícil imaginar, eu não posso ser igual ao Messi, cara. O Messi é um ET. Ele tem super qualidades. Eu não teria super qualidades. Eu não tenho super qualidades. No fundo, eu até queria ser Asperger. Na minha cabeça, aquela coisa do senso comum, tipo, cara, todos os Asperger são gênios e a vida deles é mega fácil. Se por um lado existe realmente uma capacidade intelectual acima da média, vem algumas coisas no combo que são pesadas, são difíceis de lidar. Quando eu fiquei sabendo o diagnóstico, a primeira reação foi mesmo, não sou, não tenho como ser exatamente por eu não ser dessa forma, e por algumas características que eu não tinha. Tem um estereótipo, né, amor? Acho que é importante falar do estereótipo que tem do autismo em adulto, né? De ser aquele balançar, não falar, não interagir. Acho que isso atrapalhou um pouquinho, né? Que a gente chama na psicologia de psicofobia, né? A gente não entende corretamente, né, as coisas.
Vamos lá. Eu não estou me vendo, então se não tiver, eu vou tentar gesticular para ver se fica claro. Quando o Asperger, na verdade, hoje nem se fala mais esse nome, síndrome de Asperger. A partir do DSM-5, o DSM é o dicionário de doenças mentais, digamos assim, de transtornos mentais, tá? Toscamente falando, já se usa que é um transtorno, tudo é transtorno do espectro autista, tem o nível mais leve, o nível moderado e o nível severo. É um espectro. Então, daqui até aqui, há um caminho enorme a ser feito. Então, a gente pode colocar nessa ponta aqui, aquele caso padrão que às vezes a gente vê na TV, cheio de estereotipia, que fica sempre mexendo para frente e para trás, que é não verbal. Tem esse caso. Tem casos como Asperger e outros casos mais leves. Outra coisa, cada autista é um autista. Isso é uma coisa que é fundamental para entender e isso atrapalha muito o diagnóstico. Porque se você se compara com outro autista, já fica difícil. Agora, mesmo se você se compara com outro Asperger, você fala, não, peraí, eu não pareço desse jeito. Ele tem tal qualidade, eu tenho tal qualidade. Então, isso fica difícil. Fica difícil você se identificar. Por isso que demorou para se chegar no diagnóstico. Então, aí vem as perguntas de tempo, né? Pô, por que você só chegou nesse diagnóstico 40 anos? Por que ninguém percebeu isso antes? Quando eu era criança, a psicologia infantil era algo assim para casos extremos. Então não era esperado. Eu era o padrão de uma criança com uma inteligência acima da média, tímido, que era meio grosso nas respostas, um pouco direto demais, e desajeitado, super desajeitado. Então, mas eu tinha boas notas, nunca fui chamado, meus pais nunca foram chamados na escola, eu parecia uma criança dentro do... Eu parecia uma criança neurotípica, usando aqui o jargão. Continuando na vida, eu nunca fui imaginar isso. Por exemplo, uma das características do Asperger é o tal do hiperfoco, que é você ter um interesse gigantesco em algumas coisas específicas. Eu tinha desde criança. Por exemplo, eu desde molequinho sou fissurado por corrida de carro. Agora na pandemia, como às vezes eu tinha que ficar de madrugada com a Pietra, o que eu fui percebendo? Às vezes eu assistia algumas corridas antigas. Pô, corrida de 86. Eu lembro de tudo isso. Eu tinha 6 anos de idade, mas eu lembro do nome desses caras. Eu pesquisei isso. Eu era viciado em brincar com Atlas. Então eu com 10 anos de idade te falaria bandeira de qualquer país que era. A priori, era só uma criança inteligente. Mas você ia fazer uma colocação. Isso, eu ia comentar, né, que quem está assistindo a gente pode estar, né, aí descobrindo talvez que possa ter um autismo agora de adulto ou tem um filho. Então é importante a gente já ir mostrando através da sua história problemas ou qualidades que você tinha que já eram sinais, né, desse transtorno de personalidade, né, que é o espectro autista. Então, assim, não é que você era fissurado por Fórmula 1 ou fissurado, né, no ato de conhecer os países. A forma disso, né, você tinha 10 anos e sabia muita coisa. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Sim, o que eu me interessava, isso é uma característica dos Aspergers principalmente, tudo que eu me interessava eu ia a fundo, e o que eu não me interessava estava pouco me lixando. Só que o que acontecia? O cérebro Asperger ele tem um mecanismo diferente de funcionar. Então até essa semana um dos posts que eu fiz, a fotinho que eu usei não é que o problema não está no código, é que eu uso um sistema operacional diferente. Então, por ter uma cabeça muito lógica, eu até aprendi hoje o cérebro hiper simbólico.
por ter um cérebro hipersimbólico, uma cabeça lógica, tirando educação artística, a parte manual da educação artística, eu conseguia disfarçar bem, eu conseguia me virar bem em qualquer matéria. Eu entendia tudo? Não sei, acho. Hoje eu acho que não. Uhum. Mas eu tinha uma lógica que eu conseguia ir me virando. Outra característica do adulto que descobre um autismo é, gente, o mundo é neurotípico. Você vai se adaptando. Adapta aqui, adapta ali, adapta ali. Você começa a viver um personagem do tipo, eu preciso ser igual aos outros. Porque você é cobrado a ser igual aos outros. Por exemplo, por que que você não fala com as pessoas? Sei lá, porque não precisa. Na minha cabeça, naqueles momentos, muitas vezes, por que você não cumprimenta? Cara, oi. Ponto. Na minha cabeça, aquilo era meio óbvio, era meio comum. Só que você vai tendo que se moldar aquilo. A escola faz a gente se moldar muito. Então, eu não gostava da escola por duas coisas. Primeiro, eu sofri, hoje eu sei que chama bullying. Na época eu era muito zoado, eu achava que era normal um zoar o outro. No colegial eu zoei muito também os outros. Eu era bem cruel, inclusive. Mas no primeiro grau, eu sofria pra caramba com esse negócio. Eu não gostava de estar naquele ambiente, que era um ambiente tóxico. Além disso, era um ambiente cheio de regra. Eu tinha que chegar nas respostas, nas soluções, no entendimento pelo caminho que todo mundo chegava. E, cara, meu caminho não é aquele. Eu não conseguia seguir aquele caminho. Além do mais, o meu jeito de pensar me levava a situações meio malucas. Por exemplo, eu nunca fui para a diretoria, exceto uma vez. Eu adoro essa história, eu já contei 100 vezes para você, mas eu adoro essa história. Eu fui para a diretoria basicamente porque, numa brincadeira de sala de aula, eu falei a seguinte frase pro menino, pro pessoal, não, o pai do Júnior é o dicionário. O cara ficou profundamente ofendido, eu tinha 8 anos mais ou menos, acho que foi na segunda série. O cara ficou super ofendido, achando que eu tava xingando o pai dele, e eu não, tava xingando ele. A professora me levou pra coordenadora, contou a história pra coordenadora. Algumas percepções eu tenho algumas coisas que eu perco, mas algumas percepções eu tenho. A percepção que ela estava se partindo de rir, eu tive. E na minha cabeça era óbvio que eu estava brincando e era uma brincadeira óbvia. Então o jeito de pensar muito diferente dos outros ia me prejudicando. E fui criando meus hiperfocos. A música virou um baita do hiperfoco. Então não adiantava eu tocar. Eu tinha que tocar muito bem. Hoje eu entendo que qual era o meu problema? Eu não tinha uma coordenação motora das melhores. Então o que eu fazia? Eu criei um jeito de tocar completamente estranho. Eu tocava com 4 dedos, eu toco piano, teclado, tocava com 4 dedos na mão direita, minha mão esquerda é meio perdida. Cara, eu fazia exercício, até tentava, não conseguia. Eu era meio descoordenado. E eu focava naquilo. Então, cara, a minha banda tinha a gente, uma época, pô, vai ter que ensaiar naquela salinha. Era uma salinha do tamanho desse quarto aqui, putz. Em um mês eu transformei aquele num estúdio com a parte acústica bonitinha. Eu foquei naquilo. Eu ia hiperfocando nas coisas. Essa foi uma segunda característica. Outra característica. Eu tenho pensamentos muito rígidos. Então, quando eu ponho uma coisa na cabeça, é muito difícil tirar e eu sou muito teimoso com aquilo. É muito parecido com o meu bisavô. Então, outro motivo que ninguém percebia é, pô, mas ele é igual ao bisavô dele. É um gênio forte, né? Tem um gênio forte. Então, eu tenho uma dificuldade mesmo de deixar as coisas mais leves. Para mim é muito sim, sim, não, não, muito 0 e 1. Por isso que todo mundo sempre imaginou que eu seria um cara da matemática. E o meu negócio nunca foi matemática, sempre foi lógica. E esse jeito de pensar, a gente vai se adaptando para ser parecido com as pessoas. O problema é que quando você se vai se adaptando o tempo todo, você cansa. Esse foi o grande problema para mim. Eu fui cansando.
E aí você vai desenvolvendo outra coisa que é muito típica no autismo, qualquer um dos lugares do espectro, que são as comorbidades. Então vamos começar na desmistificação. Uhum. Autismo não é uma doença, é uma condição. Ok? O nosso cérebro funciona diferente. Porém, essa tentativa de adaptação vai gerando comorbidades. Então, a minha primeira foi transtorno de ansiedade. Depois, descobri que era um transtorno de ansiedade, misto de ansiedade e depressão. Fiquei sabendo da síndrome do intestino irritável e, junto com isso, outras doenças psicossomáticas. Hoje, assim, estudando um pouco mais, eu tenho certeza que eu tenho déficit de atenção. Uhum. Até porque que tá em diagnóstico, né? Você está em análise, né? Nisso. Tá em análise ainda. Eu tô balançando a cadeira para eu não me perder. Eu tenho um caderninho aqui para eu não me perder, mas eu já esqueci que eu tenho que olhar pro caderninho também. Então, hoje mesmo, conta uma história nossa de hoje. Cíntia veio, em 15 minutos você pode fazer uma madeira para Pietra? Faço. Comecei a fazer uma coisa no trabalho. Começo a ouvir as Pietras chorar, berrando. Cara, por que essa menina tá chorando? O que aconteceu? Pô, não sei o que aconteceu, coitada. 15 minutos depois, eita, não era que era eu que tinha que fazer essa mamadeira? Aí saí correndo, que era um doido, e assim, a gente já tinha acabado de fazer a mamadeira. Cara, eu apaguei aquela situação. Voltei para trabalhar, já não lembrava o que eu tava fazendo. Então, são comorbidades que vão saindo, que vêm junto com o autismo. Mas, existe remédio pro autismo? Não. Pro Asperger, pro autismo não tem. Existem tratamentos pra gente. Qual que é a grande dificuldade, no meu caso? Os Aspergers, normalmente, eles têm a parte intelectual mantida, tranquila, mas a parte social é problemática. Então, eu não sou um cara muito festeiro. Te atropelando para justamente, né? Conta pra gente como que é justamente, né, esses critérios do autismo, como que foi para você durante a sua primeira faculdade de engenharia, depois na segunda, como que foi viver sem saber que você era autista, né? Essa questão do hiperfoco, a dificuldade de estudo, houve dificuldade para você estudar, como é que foi? Conta um pouquinho, como foi essa vivência social? Então, vamos lá. A minha vivência social, eu tenho uma vantagem, eu acabei tendo uma vantagem. O que aconteceu? Quando eu cresci numa igreja pequena, desde pequenininho mesmo, eu acabei conhecendo aquelas pessoas e, embora a gente, tinha mais ou menos as mesmas pessoas. Eu me senti em casa naquele lugar. Então eu conseguia até me relacionar com aquelas pessoas. Na escola eu já tive dificuldades. Em faculdade, por exemplo, na faculdade eu tinha dificuldade de fazer amigos. Eu demorei muito tempo para fazer alguns amigos. E gente mais parecida comigo mesmo. E eu nunca fui muito de aprofundar amizades. A parte social tem isso. Então, eu não ia em festas. Eu fui para engenharia, nunca fui numa festa. Eu ia para o centro acadêmico tirar xerox. Eu nunca fui do barulho. Eu adoro música alto, mas nunca fui do burburinho, de balada. Sempre achei aquilo caótico demais para minha cabeça. Tenho poucos amigos. Na faculdade, o que acontece? A engenharia, para mim, eu sempre ouço, engenharia é uma faculdade super difícil. Então, eu devo ter feito outra, porque eu não sentia ser difícil. Agora, eu fui levando do jeito que eu conseguia. Eu logo no começo percebi que aquilo não era para mim. Mas eu conseguia me virar. Então, eu tinha uma técnica de estudo que era o quê? Eu tinha uma prova à noite, eu pegava para estudar de manhã, à tarde, chegava lá, fazia a prova, dia seguinte eu não lembrava sobre o que foi a prova do dia anterior. Eu não sabia nem que matéria eu tinha tido no dia anterior. Eu zerava. Eu basicamente aprendi o necessário. E na primeira faculdade, na engenharia, eu não tive nenhum hiperfoco, de verdade.
Eu tinha hiperfoco na música na época, muito forte, mas não tinha. A teologia, ela nasce de um hiperfoco. Eu sempre fui muito de estudar, de pesquisar, eu sempre fui muito curioso. Vivi na igreja, tinha muitos questionamentos. Isso é uma coisa interessante. Normalmente, o autista, o Asperger, mas qualquer tipo de autista, mesmo o autista médio, ele tem uma dificuldade com essa coisa subjetiva. Então, ter uma fé é uma coisa difícil. Porque quem é Deus? Onde está Deus? Eu sempre acreditei, eu nunca tive crises de fé, mas eu pesquisava, eu queria entender mais, queria entender mais. Foi quando eu entrei na teologia. E a teologia virou um hiperfoco para mim. Então, por exemplo, o meu trabalho de conclusão de curso, a minha bibliografia tinha 8 páginas. Cara, era um trabalho de conclusão de curso. Não tem sentido isso. Mas eu fui cavocando. Não, eu tenho que entender mais sobre isso, tenho que entender mais sobre isso. O hiperfoco é legal? É legal pra caramba, eu aprendi muito. O problema é que você vai se enfiando de uma forma que o meu trabalho, se você fizer uma análise do meu trabalho, você vai perceber a hora que eu canso. Dá pra perceber do tipo, peraí, mudou até o jeito de escrever, mudou, porque eu tava tipo, cara, preciso entregar. Não dá pra eu entrar mais. E aí vem a decepção. Não tem jeito. O mundo vai decepcionando a gente, principalmente nessa parte intelectual, no que eu nunca vou saber tudo. Eu não vou saber tudo. Só que eu tô ansioso porque eu quero saber tudo. Aí eu descubro que eu não consigo saber tudo. Aí eu deprimo. Então o hiperfoco faz você buscar muito no fundo, você vai ansiosamente buscar aquilo, e quando você descobre que você não vai dar conta. Por exemplo, a gente tem um problema sério aqui em casa que é onde enfiar livro. Qualquer tema que me interessa, eu vou atrás de 20 e 30 livros. Aí eu olho para os 20 e 30 livros e falo, vou dar conta disso aí não. Eu desisto. Eu devo ter uns 10 trabalhos de pesquisa bonitinhos na estante. Não vai, não consigo. Então, esse é um dos... Mas isso não quer dizer que... Isso não é do autismo. Isso é uma das minhas... das coisas associadas. A parte social, voltando para fechar esse pedaço, cara, eu não sou... se eu estou num ambiente que eu não conheço ninguém, eu nunca vou ser o primeiro a ir procurar esse contato. Então você é antissocial. Não, eu gosto de estar com meus amigos, mas eu gosto de estar com meus amigos. Eu gosto de estar com gente que eu conheço. O simples fato de eu ter que chegar em alguém e ter que me apresentar, achar um assunto em comum, não dou conta disso não. Por exemplo, eu comecei a namorar com você porque a gente estudava na mesma classe, a gente era representante de classe e a gente começou a conversar muito. Se eu tivesse que fazer o trabalho do flerte, conhecer, me apresentar, até hoje a gente não tinha se conhecido. Eu sempre tive essa dificuldade. Além disso, eu não tenho dificuldades, por exemplo, para identificar uma ironia. Muitos autistas têm. Eu não tenho dificuldade para identificar a ironia. Mas indireta, eu não entendo. Então você sempre falava, nossa, eu sempre deixei claro que eu gostava de você. É? Não adianta, para mim tem que passar um avião escrito, eu gosto de você. E mesmo assim eu vou olhar para a praia inteira e falar, não deve ser para mim. Deve ser para um homônimo, tá meu nome ali, mas deve ser para um homônimo. Eu não... É uma dificuldade social. E é interessante, amor, que você está trazendo isso e como que é importante, né, a gente deixar claro o quão difícil é o diagnóstico desse espectro. Por exemplo, pegando essa última fala, você se enquadraria muito bem numa fobia social. Né, o seu hiperfoco que você deu exemplo, né, que para um simples, vamos dizer assim, um simples trabalho de conclusão de curso, você tinha 8 páginas, o quanto que isso pode ser característica de alguém que é perfeccionista. Né? Então, assim, vários sintomas do espectro, que cada sintoma por si só poderia ser um transtorno, teria uma desculpa, né? Digamos assim. Então, por isso que quando eu fiquei sabendo, a minha primeira reação foi não pode ser. E aí,
Vocês da parte da psicologia são espertos. Eu sei a ideia qual foi. Jogaram uma isca pra mim. Você é Asperger. Mas ninguém me falou exatamente o que era ser Asperger. Eu tinha a ideia do senso comum. Lá fui eu pesquisar. Pesquisando, capaz. Então eu assisti um podcast do Rafael Mantesso, que é o cara que faz aquele cachorrinho Jimmy, que é um Bull Terrier. Ouvindo aquele podcast, falei, sou eu. Isso foi no dia seguinte do diagnóstico. Falei, vou levar isso a sério. E aí comecei a procurar, comecei a ler artigo, achei um e-book que é muito legal, deixa eu pegar o nome dele aqui. Guia Prático para Autistas Adultos, da Daniela Salles. Eu li o livro e fui grifando tudo. A hora que eu peguei o relatório do Kindle, sou muito eu, sou eu pra caramba, meu Deus do céu, como sou eu. Foi assim que eu consegui entender. Então, tem uma autista muito famosa, essa eu acho que é a mais genial de todas, que é a Temple Grady, que o livro dela, O Cérebro do Autista, você vai lendo o livro, você não consegue se identificar naquilo. E aí ela vai aprofundando e tem umas sutilezas que você fala, cara. E a grande reclamação dela qual que é? Não dá para diagnosticar isso como se diagnostica, por exemplo, Covid. Você tem que ter isso, fechou o negócio. Além do mais, não existe um exame clínico. Eu não vou fazer um exame de sangue para ver se eu sou autista. Uhum. Existem já algumas pesquisas de exames neurológicos, mas ainda é muito no começo. Existem possibilidades de estruturas cerebrais serem alternadas. Mas é muito no começo mesmo. Provavelmente vai demorar um tempo ainda para isso. Então você tem que analisar o paciente. Foram 2 anos e meio. E, gente, eu estou falando de gente boa, tá? O meu psiquiatra é ótimo, minha terapeuta é ótima. E eu vivo com uma psicóloga ótima. Claro, vai tendo aquele cheirinho, mas... Não, peraí, mas isso pode ser isso. Isso pode ser isso. Aí você começa a juntar as coisas e fala... Então, se eu puder deixar uma dica para você... estou assistindo a live. Ou vai assistir depois. Eu acho que eu sou... Procura um profissional, porque, cara, você não vai conseguir se autodiagnosticar. Na boa. Não tem. Você vai se autodiagnosticar errado. Primeiro porque, se for pegando as coisas separadas, um monte de gente vai ser. Tanto que aconteceu esse fenômeno nos Estados Unidos na última década. Teve o tal da epidemia de Asperger. Cuidado. Eu aconselho, sim, ler artigos. Se você tem essa percepção, leia artigos, procure para você chegar mais embasado num psicólogo, num psiquiatra. Porque é difícil de descobrir mesmo. Tem muita coisa envolvida. Então, por que a gente foi entendendo? Esse tempo que a gente foi em casa, você conviveu muito comigo. Então a gente teve algumas trocas. Eu fui levando essas trocas tanto para o Dr. Yuri como para a doutora Marjorie. E eu fui começando a me perceber. Eu fui começando a olhar e falar, cara, tem alguma coisa estranha. Eu acho que o principal... Uma definição... Opa, te atropelei. Fala, pode falar. Eu acho que o principal, né, para quem está nos assistindo, a gente falando aí desse processo de descoberta, da gente ter, né, essa autopercepção, né, foi justamente a cognição social, né, porque como você falou no início da live, e eu falei para os meus pacientes, eu estava preparando alguns, né, já para a pandemia aí de ficar no isolamento, que desde fevereiro, né, eu fiquei em isolamento, digamos assim, mas assim, para você, tirando ali uma saudade, uma certa falta da família, né, que nós não tivemos eles ao nosso lado, né, por causa da pandemia, você foi uma das pessoas que, estou sentindo falta dos meus pais, né, mas você não sofreu, né, você não está sofrendo como grande parte da população, né, eu acho que é assim, por mais que os sintomas são isolados, mas eu acho que o principal é a cognição social, né, acho que isso que chamou mais atenção nas trocas, né, com a doutora Marjorie e com o doutor Yuri. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa cognição social. Foi.
É, mais ou menos no começo de março, a pandemia começou a bombar na Itália. E aí é uma das coisas estranhas que eu tenho. Eu comecei a fazer uma planilha de acompanhamento do que estava acontecendo na Itália. Cara, a Itália tem muitas características parecidas com o Brasil. Eu falei, a gente vai enfrentar igual a Itália está enfrentando, ou pior. Quando se falou em lockdown, eu lembro que um monte de gente falava, 15 dias, no máximo um mês. E você sabe bem o que eu falava. Isso vai longe, porque o negócio, não, a coisa vai ser muito maior. Eu não estou surpreso com os 6 meses que a gente está passando. Então, racionalmente, eu estava tranquilo para isso. E quando a gente foi ficar em lockdown, qual que era a minha... Eu sentia falta do quê? No primeiro momento, era de ir na casa dos meus pais e de ir na igreja. Foram as duas coisas que eu sentia falta. O contato social com os pais, que é uma coisa que é legal ser físico, e a igreja, porque o culto online para mim tinha uma dificuldade, pela questão simbólica, por toda a questão litúrgica. O principal motivo que eu fui para a igreja que eu estou hoje é essa questão litúrgica, essa questão simbólica, e eu perdi aqui. Eu senti falta por isso. De resto, cara, dá para comprar comida no online. Oba, não preciso ir no mercado. Que bom. Dá para comprar tudo que eu preciso online. Tem as lives. Mas eu posso trabalhar online também? Não preciso atender gente? Coisa mais linda. Gente, no fundo, para mim, óbvio, eu tenho total consciência do que está acontecendo lá fora e não vejo a hora que acabe isso, porque o enfrentamento do Brasil é patético e ver tanta gente morrendo é triste demais. Mas, assim, falar, nossa, não vejo a hora de ver um monte de gente, muito contrário. Sendo sincero, então os lugares que eu sinto falta de, além dos encontros familiares, na igreja, é um lugar que tem um monte de gente. Mas é uma relação minha com o divino. Sinto falta de um estádio de futebol, que é um lugar que tem 60 mil pessoas. Só que sou eu e o campo. Cara, eu não tô preocupado com quem tá junto comigo no jogo. No máximo quando é um amigo, quando vai você, quando vai meu pai, pra eu poder reclamar de algum jogador junto. Mas eu tô lá, eu e o jogo. E a praia, aqui também. Eu não tô na praia pra conhecer gente. Eu tô na praia pra ver o mar. Eu tô na praia pra botar o pé na areia. Agora, dizer, olha, eu sinto muita falta de sair com as pessoas, não sei o quê. Gente, seria hipócrita da minha parte dizer isso. Por isso, enquanto todo mundo tava pirando do tipo, nossa, eu não tenho contato social, eu tava. Tá, mas não mudou nada. Eu já não tinha mesmo. Claro que isso é estranho, claro que isso sempre fez as pessoas imaginarem que eu era um cara mal educado, que eu era uma pessoa que odeio todo mundo, que eu era antissocial. Tem um lado disso também, tá? Não vou dizer que não tem. Mas, cara, pra mim é difícil. De verdade, eu tenho dificuldade de entrar nesses ambientes. E aí, eu acho que o fato de... Peraí, eu acompanho, né? Aqui em casa, você tá atendendo em casa... E você sempre chega no final do dia e comenta, pô, o pessoal tá sofrendo demais com a pandemia. O pessoal sofrendo demais com a pandemia. Eu falo, pô, mas eu tô sofrendo com o fato de medo de pegar esse troço. Eu tenho mesmo. Agora, o fato de ter que ficar enfiado de casa, pra mim tá beleza. Eu acho que isso foi isso que acendeu o alerta. Peraí. Ele tem o hiperfoco. Ele tem baixas habilidades sociais e tá pouco se lixando com o fato de estar enfiado dentro de casa. Tem pensamentos rígidos, essa é outra característica muito forte. Opa! E aí que foi que chegou-se no diagnóstico. Por isso, aí só uma coisa, tá? Isso foi uma coisa que eu até coloquei num post. Eu não gosto de gente, eu sou Asperger. Não, você é chato. Não é que eu não gosto de gente. Eu gosto de um grupo extremamente reduzido de pessoas. Eu não sou um antissocial que quero matar todo mundo. Eu simplesmente tenho um ciclo de amigos muito pequenos porque eu tenho dificuldade de ampliá-lo. Mas sim, gosto de estar com as pessoas, gosto de cozinhar para meus amigos, gosto de assistir futebol junto com alguém. Eu sou como qualquer outra pessoa. A grande diferença, que eu acho que já deve estar quase acabando o nosso tempo, que eu não quero perder esse momento, qual é a grande diferença do autista para uma pessoa não autista? Do padrão
pra gente. Pensa no VAR, que agora tá na moda no futebol. É como se vocês, que são os neurotípicos, vissem o lance de um ângulo. E eu vejo o lance de outro ângulo. É o mesmo lance, temos a mesma percepção de realidade. A diferença é que, às vezes, no ângulo de vocês, vocês vão ver o pênalti. E no meu ângulo, não foi não. E vendo pelo ângulo de vocês, foi. E, às vezes, eu vou ter essa percepção de tipo, opa, aconteceu um negócio aqui. Não foi. Aconteceu sim, gente. Vem ver por aqui. Ó. Eu tô vendo. O meu ângulo de ver as coisas é diferente. Mesmo o meu ângulo de ver relações sociais é diferente. Cara, eu sou extremamente leal. Tipo, quando eu tenho um amigo, eu vou com ele até o final. Eu já me ferrei muito por isso. Mas eu não sou do que vou ter muitos amigos. Por isso, esse é das lições que esse vídeo, que a live seria legal deixar isso. Gente, nem todo aquele antissocial que você acha que, tipo, pá, é um cara chato que odeia todo mundo, é um cara chato que odeia todo mundo, não. E às vezes abordar a gente é difícil. Então não me pergunte como eu abordo um Asperger, eu não sei. Eu não sei me auto-abordar. Não sei como. A pergunta para a Cintia que ela conseguiu me abordar. Mas eu não sei como me abordar. Às vezes deixa o cara em paz. É respeitar, né? É respeitar as diferenças, porque a gente vive muito num mundo psicofóbico, né? Se você não vive, né? Que eu falei no início da live, as convenções sociais, né? Nós brasileiros somos cobrados por ser festeiros, de estar sempre em grupo, com pessoas. E se você, ainda mais você, né, amor? Você é músico, né? Tinha banda na igreja e tudo mais. Se você não faz parte, se você não gosta disso, deve ter algum problema, né? Então entender que as diferenças, ok, pode até ser problemas no sentido de ser sintomas de algum transtorno emocional, psicológico, mas não é um problema que precisa ser consertado, né? Não é alguém que está vivendo errado e qual o remédio para isso, né? Então acho que isso é o mais importante que a gente quis deixar, né? Agradeço a cada um, a gente tem uns minutinhos, então já vou falando da minha parte para passar para você, mas agradecer a cada um que participou, né, dessa live de hoje. O nosso objetivo foi mostrar que a pandemia, né, acentuou alguns problemas, que no nosso caso permitiu fechar então o diagnóstico do André. Para você que está assistindo e vai assistir depois essa live, que sirva, né, talvez para você olhar para os seus problemas e ver se você precisa de ajuda, né? Eu até falei, é muito comum, né, da gente ir para um dentista, ir para um oculista, mas ninguém pensa, né, de passar com um psiquiatra para ver como estão as suas emoções, muito menos num psicólogo. A gente ainda tem muito essa coisa que é de louco, né? Então acho que essa live, o nosso objetivo foi isso, o meu propósito pelo meu canal. Daqui a algumas semanas a gente vai compartilhar, né, o André junto com uma outra amiga nossa, né? A gente vai estar fazendo, né, um programa um pouco maior, a gente nem vai fazer pelo Insta, vamos fazer por outra plataforma, que é falar como é a vida desse autista adulto, né, na família, na profissão, nas relações sociais. Então, obrigada a cada um que participou aí com a gente. E passo a bola para você, amor, para a gente finalizar, para não cair aí a nossa conexão do Instagram daqui a pouquinho. Então tá bom. Sinaliza para mim se eu estiver estourando, tá? Então, o que eu acho que é bom que fique? Primeiro, se você durante a pandemia notou algo estranho com você, cara, procure ajuda. Ansiedade, depressão. Essas pequenas coisas podem gerar um problemaço para você. Eu vou dar um exemplo de um ciclo que acontece comigo. Eu fico ansioso e aí aumenta um pouco a minha pressão. E aí as coisas não vão dar certo, eu deprimo e não tenho vontade de fazer nada. E aí eu sou sedentário e vou engordando. Aumenta a pressão. São pequenos ciclos que vão gerando outras comorbidades na gente, que se a gente não cuida, você vai pirando. Então, cara, ir no psicólogo não é coisa de louco. Outra coisa, conheça um autista.
conheço um Asperger. Vi aqui a professora Ruth, por exemplo, comentando, o meu filho é Tourette. Cara, não tenha dó da gente. Entenda nosso lado de ser, mas saiba, nós somos pessoas funcionais. Então, por exemplo, eu posso ser a pessoa mais tímida do mundo. Mas, cara, você quer me ver feliz? Me põe numa sala de aula para dar aula. Eu amo. Mas você não tem vergonha? Não, cara, porque as pessoas estão lá para me ouvir. Azar delas, foi elas que vieram. Cara, vou dar exemplo de alguns Aspergers, tá? Para vocês verem Amor, como vai somos... fechando que você tem 2 minutos. Tá, como somos normais. Por que o pessoal acha que Asperger é gênio? Einstein era um Asperger. Eu vou dar exemplo de 3. Alan Turing e o filósofo Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. O que os 3 têm em comum? Além de ter uma inteligência fora do comum, os três mudaram paradigmas dentro da área deles. Einstein, mais do que um gênio, cria um novo paradigma na física. O Alan Turing cria toda a questão dos algoritmos. Wittgenstein praticamente cria a filosofia analítica e todo esse pensamento da filosofia da comunicação. Código da linguagem. Por quê? A gente vê a coisa por outro lado. Então, provavelmente, a gente vai ter dificuldade para se comunicar mesmo. Às vezes a gente fala difícil. Às vezes você vai falar coisa pra gente óbvia que a gente não vai entender. E às vezes pra gente é óbvio. E a gente vai ser até meio grosso por tipo, como que você não tá entendendo? Tenha paciência. Não tenha medo de procurar o psicólogo, o psiquiatra. Não se automedique, pelo amor de Deus. Não se autodiagnostique. Entenda isso, gente. É um jeito diferente de enxergar a vida. Isso é muito legal. Então, você ficou triste quando você ficou sabendo que você era Asperger? Depois que eu entendi o que é Asperger, eu fiquei super feliz, porque eu falei, agora eu entendi porque eu sou diferente. Eu não sou melhor, eu sou diferente. Eu vejo as coisas de uma forma diferente dos outros. E eu acho legal pra caramba. É isso. Obrigada, Valeu, pessoal, gente, que tá aí. amor, obrigada aí por expor, né, por compartilhar e topar minha ideia de ajudar outras pessoas. E obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Um grande beijo, Deus abençoe vocês. Até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Até mais.